Olá, seja muito bem-vindo. Somos a Igreja Metodista do Ingá e em breve, em alguns minutos, começaremos o nosso culto online. Abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra linda para derramar sobre a sua vida hoje. E se você não nos segue nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram e YouTube. A nossa visão é edificar uma igreja de discípulos, equipada para o serviço, onde cada crente é um ministro, e assim nós vamos expandindo o reino de Deus, cuidando uns dos outros. Se você quer falar sobre Deus, sobre o seu propósito, clique no link que vai aparecer aqui na sua tela. Em alguns instantes, muito louvor, adoração e muita palavra de Deus para a sua vida. Fique com a gente até o final. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Mais um encontro. Todo domingo às 19 horas nós estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Então tem sido um tempo de aprendizado, um tempo de estudar, de degustarmos da palavra de Deus. Você que está aqui conosco, eu quero dizer, você é muito bem-vindo. Obrigado, pela sua audiência, pela sua atenção. Mas saiba que esse é o momento de você se conectar com Deus, se conectar com seu Pai, e é o momento de você ser alimentado espiritualmente. Esse é o momento de você aprender da palavra, porque Jesus nos ensina que aqueles que ouvem as suas palavras e praticam são como aqueles que constroem a casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento forte, mas a casa ela não cai. Nós entendemos que isso é fundamental para a nossa fé, nos alimentarmos da palavra. Então eu quero te convidar a se conectar ao Senhor nesse momento. Nós vamos adorar a Deus com um cântico, com um louvor. Eu quero que você pare tudo que você estiver fazendo, se desligue de qualquer distração e foque no Senhor. Vamos adorar a Deus com um cântico, com um louvor. Em seguida nós meditamos na palavra. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na
Glória a Deus, aleluia. Como sempre temos feito, né? Também vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu quero agradecer a você que tem sido fiel, que tem semeado nessa terra fértil. Graças a Deus, né? Temos muitos sonhos, mas temos desfrutado da provisão e do favor de Deus. Então quero agradecer você que entregou o seu dízimo, que depositou a sua oferta. Eu quero consagrar, né, e abençoar a sua vida financeira também. E esse momento é o momento de você, né, você que está nos visitando, não se sinta constrangido. Esse é o momento para aqueles que se sentem parte da família, né, que se sentem em casa, entendem que é necessário contribuir com a obra de Deus, e é um prazer para nós fazer isso. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar ao Senhor. Vamos nos consagrar. Aleluia. Pai, obrigado por cada dízimo e oferta. Nós devolvemos ao Senhor parte de tudo que o Senhor tem nos dado. Eu quero te pedir em especial que o Senhor, ó Deus, venha multiplicar as nossas sementes. Estamos chegando ao final de mais um ano e olhamos para trás e podemos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou. Ebenezer, Senhor, porque até aqui o Senhor proveu sobre a nossa casa, o Senhor proveu, ó Deus, sobre o nosso lar, a nossa família, e nós te agradecemos, ó Pai, por todos os livramentos, por toda a proteção e por toda a provisão, Pai. Consagramos a Ti porque reconhecemos a nossa dependência do Senhor e te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abençoe a nossa empresa e que 2021 seja um ano de oportunidades, um ano que nós possamos, ó Deus, crescer, prosperar e desfrutar da Tua graça e do Teu favor sobre nós, Pai. Obrigado por cada irmão e irmã que transferiu o seu dízimo, a sua oferta e que tem contribuído com essa obra. Que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre nós, ó Pai, as bênçãos sem medidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Oi, tudo bem? Estamos dando continuidade ao estudo a carta de Paulo para a Igreja de Roma. Você tem estudado conosco e hoje nós estamos no capítulo 9. Eu peço que você abra sua Bíblia para que você possa acompanhar conosco. Antes nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos na Tua presença, crendo que há um Deus que pode mudar nossa mente, nosso coração, que pode fazer o entendimento, Senhor. Que o Senhor nos dê a Sua verdade, o Seu entendimento, o Seu conhecimento, Senhor, para que a gente possa mudar, transformar nossa vida, mudar nossa realidade, mudar a sociedade em que vivemos, mudar a nossa casa, a nossa família, Senhor. Fala, Jeová, para que a gente possa ouvir a Tua voz e Te obedecer. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Então, na carta Romanos, capítulo 9, Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, nesses versículos do capítulo 9, 1, 2 e 3, Paulo ele fala que ele aceitaria ser anátema, separado de Cristo, para que os compatriotas dele, os irmãos dele, israelitas, pudessem ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, como aconteceu com ele. Isso aconteceu com Moisés em Êxodo 32. Quando Moisés desce e vê que o povo estava idolatrando, e ele intercede diante de Deus, dizendo que ele perderia a salvação dele para que esse povo não fosse rejeitado por Deus. Isso Paulo fala e faz essa referência aqui nesse mesmo desejo, para mostrar quão grande a tristeza dele de ver que os compatriotas dele estavam rejeitando o Senhor Jesus. No capítulo 9, versículo 4, diz assim:
São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E Paulo aqui ele fala como que esse povo que foi separado por Deus, foi eleito por Deus, caminhou com Deus, né, no deserto, foi tirado antes do Egito, viu o sobrenatural de Deus pelos seus patriarcas, pelas suas histórias, pelas promessas, pela legislação, pelos cultos, pelas alianças, pela plena presença de Deus. Esse mesmo povo hoje rejeitar, hoje naquele tempo de Paulo como hoje também, rejeitar o Senhor Jesus. Como pode isso? Paulo fica sem entender. E ele fala, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Aí ele faz o link entre os patriarcas, que são descendentes, né, de Abraão, e Cristo também é. Qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E no versículo 6 a 8, Paulo fala dessa rejeição de Israel a Jesus. Ele fala assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Né? Então ele diz que a palavra de Deus nunca falha, não falhou, nem pense uma coisa dessa. O que aconteceu é que nem todos que são descendentes de Abraão pela carne são filhos da promessa. É simples assim. E aí ele fala, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então aqui Paulo também fala que mesmo pela descendência da carne seria Esaú o primeiro, foi Jacó o primeiro. Né? Pela descendência da carne seria Ismael, mas não, foi Isaque. E pela descendência da carne seriam os judeus, mas não, abriu para os gentios, ou seja, abriu para todo aquele que crê no Senhor Jesus. E ele ainda diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade é entender que o Senhor Deus, Ele é eterno, Ele sabe tudo que vai acontecer, Ele já tem o conhecimento, é a soberania de Deus. Então, nesse versículos aqui que eu li, ele fala sobre essa questão de Deus saber tudo. Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe o pensamento, Ele sabe o coração, Ele sabe a atitude. Muitas vezes a gente pensa que a gente está enganando Deus, que inutilidade, né? Deus conhece a palavra antes que ela venha à nossa boca, não adianta esconder nada do Senhor, né? Que a gente possa ser verdadeiro e franco. E aí no versículo 14 e 18 diz assim, quem diremos, pois? Há injustiça de parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão.
Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Muitas vezes as pessoas leem esses trechos e ficam: Deus endureceu o coração de Faraó. Deus já sabia a conduta de Faraó até o final, como ele já conhecia desde o início. Então ele sabia que Faraó, ele não ia mudar a perspectiva dele. Então o coração duro, a escolha errada de Faraó foi mantida para que a glória do Senhor fosse manifesta. Então muitas vezes a gente quer direcionar Deus, mas tem coisas que a gente não entende, né? Aí no capítulo 19, 20 e 21 diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo modo fazer um vaso de honra e outro de desonra? Então ele fala exatamente: o Senhor é Deus, Ele é que sabe, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Nós não. Muitas vezes a gente quer ser Deus, quer mandar em Deus, quer entender Deus, quer dizer o que Deus tem que fazer, onde Ele na minha vida pode atuar ou não. Mas a palavra nos diz que o Senhor é soberano, a vontade dele é soberana. E nós temos que ter essa confiança em Deus, que não importa o que esteja acontecendo, o Senhor é soberano. E por ele ser soberano, ele está no controle de todas as coisas. E essa palavra vem falar que muitas vezes o Israel, que é nascido da carne, que é o nacional, né? Ele falhou, mas abriu para o Israel com os gentios, né? Então abriu para nós. Como nós sabemos disso, né? Graças a essa negação, essa rejeição do povo separado, eleito por Deus, que a graça do Senhor Jesus se estendeu a todos nós. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, né? Então nós cremos nisso. Aí nós temos no versículo, nós lemos até o 21, e aí vou ler o 22 em diante. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então aqui Paulo diz que abriu-se um leque, né? Abriu para o povo gentil. Existe um povo de Deus dentro do povo gentil, né? Apesar do povo judeu ter sido separado, eleito, ter vivido maravilhas de Deus, né? Isso contado em geração a geração, tendo promessa, tendo aliança, tendo legado. Esse povo rejeita o Senhor Jesus. E isso abre para nós, que apesar de não termos tido nada disso, somos hoje do Senhor Jesus e fazemos parte do povo de Deus, né? Isso é importantíssimo. Aí no 25, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados
filhos do Deus vivo. Então o Senhor aqui está falando que mesmo aquele povo rebelde, né, que é o povo de Israel, que hoje se afastou do Senhor Jesus, se fizer uma aliança, se aproximar, será chamado meu povo, meus filhos novamente. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que quer dizer é que a descendência de Abraão não garante a salvação. O que garante a salvação é uma aliança com o Senhor Jesus. Não é uma religiosidade, não é um cumprimento de ritual, não é ter tido um passado, é ter um presente, uma vida com o Senhor Jesus. Aí diz ainda: porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, cabalmente em que breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E no versículo 30, a partir do 30, ele fala, Paulo, que Israel é responsável pela rejeição de Deus. Não é Deus que rejeitou Israel. Israel decidiu se afastar de Deus. Quem diria, pois, que os gentios que não buscavam a salvação viram alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Então Paulo insiste que é pela fé que nós vamos alcançar. É pela fé no Senhor Jesus Cristo, com a transformação do Espírito Santo dele em nós, que nós vamos conseguir ir mudando, transformando para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Deus. Não é por obras, porque aquele que se detém em obra, ele nunca vai conseguir atingir o cumprimento da lei. É pela graça. E é graça imerecida, é graça pela fé, Isso é muito importante. Aí ele fala ainda aqui, no 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Essa rocha é o Senhor Jesus, Essa rocha, a pedra de tropeço, a rocha de escândalo, ela pode ser a pedra de tropeço para aquele que acredita que por obras ele vai atingir o cumprimento da lei e ele será salvo pelo ritual, pela religiosidade. Quantas vezes ora pelo dia, quanto tem de memória os versículos, quanto tempo jejua, quantas vezes vai à igreja, tem carteirinha da igreja. Então essas pessoas, elas acreditam que pela obra elas serão salvas. Então aí o Senhor Jesus passa a ser para elas a pedra de tropeço, a pedra que é a rocha de escândalo. Agora, aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que tem fé, ele verá e terá no Senhor Jesus a pedra angular, aquela que sustenta o templo, aquela que sustenta a fé. O que Paulo quer que a gente entenda aqui, que houve um Israel que foi separado, que se afastou de Jesus, que ele gostaria de se colocar no lugar desse povo, mas não tem como.
E ele questiona como esse povo conseguiu, diante de tanta vivência com Deus, de tanta coisa que Deus fez na vida deles, como que eles conseguiram negar o Senhor Jesus, rejeitar a Deus. E mostra que pela obra não vai conseguir nada, é pela fé, fé no Senhor Jesus. Mas isso não anula uma mudança de atitudes, né? Nós fomos salvos para mudança, para transformação, né? Então a gente tem que buscar cada dia diante de Deus essa transformação através da palavra, nos tornarmos pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus, para que a glória de Deus seja manifesta na nossa vida. Não é religiosidade, não é cumprimento de normas, mas isso não nos redime de pecar. A gente não pode pecar, né? A gente tem que ter no nosso coração a certeza que a gente tem que lutar contra o pecado. Nós fomos salvos para lutar contra o pecado. E há a questão da escolha, né? Então, toda vez que eu me aproximo de Deus, eu sei que o Senhor me chama, mas se eu peco, a decisão é minha. E esse mistério vai se manter. A gente muita coisa não entende, né? Se Deus é soberano, se Ele é todo poderoso, por que Ele não cria um monte de robozinho que aceita Ele e o mundo seria diferente? Porque o Senhor quer que nós venhamos a Ele por amor e que a gente permaneça com Ele por amor, não por medo, né? O Senhor quer um relacionamento, o Senhor quer que a gente esteja com Ele por querer estar com Ele e não por interesse, né? Isso tudo é controverso, porque o próprio Deus, que é dono de tudo, Ele não domina, não robotiza a nossa mente. Ele nos dá o direito de escolher estar com Ele ou não. Isso é importante, né? Então, a carta Romanos 9, ela fala exatamente disso, dessa rejeição do povo de Israel. Será que eu e você, mesmo não sendo judeus, será que eu e você estamos rejeitando o Senhor Jesus? Alguma forma na minha vida e na tua vida, nós estamos deixando o pecado predominar, nós estamos sendo levados por situações momentâneas, que a gente possa escolher o Senhor Jesus, que nós possamos realmente ser dele, ter intimidade com Ele, prazer de estar com Ele. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado por essa palavra, obrigado por essa carta, que o Senhor continue falando os nossos corações, tirando de nós qualquer dúvida, Senhor, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, que o Senhor seja a realidade, que o Senhor seja dono da nossa história. Nós sabemos que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, que a gente não consegue nada sozinho e que a nossa escolha seja estar contigo, Senhor. Abençoa esse lar, essa casa, essa família, abençoa essas pessoas, Pai, que o Senhor possa derramar da Tua graça infinita em cada lar, no nome de Jesus. Amém. Fique em paz.